Curso de Iluminação 2016. Esse é o primeiro módulo, que é a História da Iluminação. E essa é a primeira aula, que é a Iluminação Natural e a Profunda Relação com o Homem. Para estar acompanhando todo o curso e seguir a sequência, é só acessar o site www.ilunato.com.br, está aqui, /curso. Lá você tem a sequência com todas as aulas, são vários módulos, é um curso bem completo. Então, começando, a gente vai falar de iluminação natural. Lógico que o foco é na arquitetura, mas a gente não pode entender que iluminação natural é somente isso. A iluminação natural ela é muito complexa, ela passa por diversas áreas, desde a ciência, da física, até as religiões fazem menções constantes à luz. Não é à toa que Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, diz assim: faça-se a luz e a luz se fez. Tamanha importância da luz natural, que nós vamos ressaltar ao longo de todo o vídeo. E eu acho que é importante a gente ter esse olhar um pouquinho mais amplo. E aqui a gente vai falar um pouquinho disso. O que é essa luz natural? Então, a primeira coisa, não se trata de... lógico, nós estamos no planeta Terra, a gente considera a luz natural a luz que vem da estrela Sol, mas a gente tem que, pelo menos, parar um minuto para pensar que existem bilhões de estrelas no universo, que as estrelas têm características das mais diversas possíveis, de intensidade, de tamanho, de aspectos de luz, que existe a questão do posicionamento do planeta Terra em relação ao Sol, que permite a água em estado líquido e toda essa condição de luz que a gente entende como luz natural. Segundo ponto que eu acho que é interessante pensar, que não é uma bola de fogo, né, como já se pensou que o Sol fosse um dia. Aquilo é uma reação nuclear, que é uma... Porque é interessante a gente, quando fala de luz, entender qual que é a natureza dessa luz, qual que é o fenômeno físico que ocorre para se produzir essa luz. Então, quando a gente fala de iluminação artificial, é muito claro, é uma resistência, é um diodo, é um gás, é uma ionização, enfim. A luz natural também existe um fenômeno físico que ocorre para que essa luz seja produzida e é uma reação nuclear. Depois, imaginar a dimensão do Sol, né, que é 100 vezes o tamanho da Terra. Pensar também que nessa reação não é só produzido a luz. Porque a luz, eu acho que para o ser humano é única. Talvez o calor a gente tenha percepção, né, do infravermelho. Mas a gente tem que imaginar que a luz é algo muito complexo. Vamos aqui para a próxima lâminazinha que fica mais fácil de explicar. Essa partezinha aqui minúscula, ó, tá vendo essas ondinhas aqui? Isso aqui é o espectro das ondas eletromagnéticas. Luz está inserida aí dentro. Luz é uma radiação eletromagnética. O calor, o raio-x, uma onda de celular ou uma onda de rádio, não tem diferença nenhuma da luz. Aí você fala, mas eu não enxergo. Sim, o ser humano tem essa limitação, mas o fenômeno físico é exatamente o mesmo. Então a gente tem que abrir um pouquinho, né, sair completamente da área da arquitetura e pelo menos pensar a complexidade do que a gente está trabalhando, né? Quando a gente fala de iluminação natural. Então esse vídeo eu tenho que falar um pouquinho mais porque é realmente algo muito complexo. E algo também que se sabe muito pouco, isso que a gente vai chegar. A luz, ela se limita então só a esse pedacinho do espectro eletromagnético e dentro desse pedacinho, dependendo da faixa, do comprimento da onda que você está recebendo, vai ser uma cor. O que é interessante considerar? Que a luz branca é o conjunto de uma porção de radiações que, com equilíbrio muito, muito preciso, você consegue a luz branca, e a luz branca tem diversas tonalidades e também índice de reprodução de cor, tudo isso vai ser explicado no curso, mas tudo isso está relacionado aqui com essa distribuição, com essa radiação e com a composição que é feita toda essa radiação. E outra coisa que a gente tem que considerar, que isso aqui só faz sentido para o homem, tá? Então a gente vai entender um pouquinho, bem basicamente, não sou oculista, explicar de uma forma bem básica mesmo o princípio do olho. A gente tem aqui os cones, que são 3, o azul, o vermelho e o verde, que são fotorreceptores que conseguem perceber as cores da luz que é absorvida pelo olho, né? Então bate no objeto, aquela cor absorve
as demais são refletidas e aí você tem a percepção de que aquele objeto é de uma determinada cor. Basicamente é isso. E aí você tem também aqui os bastonetes, que são os receptores que dão aquela noção de intensidade de luz, está mais claro, mais escuro, e ajusta a pupila, e aí você tem todo um estudo em cima disso. Em baixas condições de luz você começa a perder a percepção das cores, enfim, tem muita coisa para se falar disso, cansaço visual, grau de uniformidade, a coisa vai longe. Mas basicamente é isso, tem esses dois tipos de sistemas. E, bem, vamos tentar falar de luz natural, mas chegar aqui num ponto que é interessante. Aqui são alguns tipos de daltonismo. A gente tem uma situação normal de cores. Aqui a gente está exatamente falando dessas radiações. Isso aqui é muito interessante, essas cores, essas radiações, porque existem estudos que fazem composições, acordes de luz, né, fazem a composição de frequências e sobrepõem, isso dá resultados. Existem estudos que relacionam comportamentos humanos com a luz, enfim, mas isso é uma outra história. Uma curiosidade são as pessoas tetracromatas. Então, por exemplo, tem esse estudo aqui no norte da Inglaterra, uma mulher conhecida como CDA29, que é o nome que deram lá na pesquisa para não identificar. Ela enxerga, ela tem 4 cones, 4 tipos de cone. Então não é só o RGB lá, né? O vermelho, o verde e o azul. Diz que o vermelho dela tem 2 tipos de cone, que seria no espectro do vermelho, que permite ela ter como que eu posso dizer, uma percepção que é impossível de descrever aqui nesse vídeo, porque eu não tenho como descrever, né? E nem, eu acredito que você que está aí vai ter como entender o que essa mulher vê, o que ela tem a capacidade de ver, as cores que ela pode ver que nós não podemos. Então eu acho que existe aí muito assim, ainda a entender sobre a luz, né? E enfim, é só uma curiosidade. Aqui a gente está mostrando possibilidades de daltonismo, né? Que a gente tem que considerar também, porque a gente coloca as coisas como uma verdade, né? Como uma única verdade. Eu acho que o homem tem essa mania de se colocar no centro do universo, né? No início, o universo rodava, as estrelas rodavam em torno do homem. Então a gente entende que a luz é isso e né, tá até escrito aqui, ó, normal, e o resto tem nomes aqui, mas seria o que não é normal, o que foge da curva normal, da normalidade. Mas eu acho que a gente tem que, pelo menos, permitir a sugerir, pensar não como o centro do universo, né? Que existe uma radiação que a gente observa ali, aquele pequena partezinha que eu mostrei no slide anterior, e tentar entender o que é luz. Talvez esse vídeo mais complique o entendimento, mas eu acho que é produtivo a gente pensar outras possibilidades. E aqui tem uma possibilidade nova. Uma abelha. Então, essa abelha aí não precisa ficar com medo dela, é assustadora. O que acontece com a abelha? Ela enxerga ultravioleta. E se você reparar o voo dela, é um voo meio assim, ela vai para cá, ela fica parada e vem para cá, ela para e vai para lá, ela não tem um voo contínuo. E ela exatamente tem, foi o que eu li, tá? Esse comportamento porque ela está fugindo dessa radiação ultravioleta. Isso se deve ao tamanho da abelha e ao tamanho da radiação, que isso é outra coisa muito importante. Quando a gente mostrou aquele gráfico do espectro, a onda ela tem um tamanho em metros, em quilômetros, em nanômetros, mas existe um tamanho daquela radiação. E existe um tamanho do ser humano, o tamanho de uma abelha, o tamanho de uma bactéria, o tamanho de um planeta, enfim, o tamanho de um prédio. E aí, a lógica da radiação é muito em cima disso. Então, tem coisas que são invisíveis a uma determinada frequência, né? Tem radiações que batem lá na estratosfera, ionosfera, não sei o nome exatamente, rebate, consegue dar a volta no planeta. Tem radiações muito curtas que não têm essa capacidade. Então, para a abelha, a radiação ultravioleta, ela tem aí existem radiações ionizantes e as não ionizantes. Ionizante é quando ela consegue, de alguma forma, mexer com a célula da pessoa e tal.
Então, eu não sei explicar em detalhes aí esse processo, mas eu sei que a abelha tem uma capacidade do olho de enxergar o ultravioleta e tem esse comportamento. Então, acho que são coisas que a gente pode considerar. Outra coisa que lá nos Super-Humanos, do History, a gente não sabe exatamente, são coisas muito fantásticas, mas que existe capacidade, por exemplo, como o morcego faz, um ser humano aí tem a capacidade de fazer, ele emite um som e ele consegue ouvir aquele som que ele emitiu e perceber o retorno, né? Não é o eco, é a reverberação desse som, né? Ele emite um som e ele tem um ouvido muito aguçado, consegue perceber esse som que ele emitiu e formar uma imagem humana e te dizer o que está na frente e tal, sem ver. E aí a gente começa a questionar essa questão da luz, né? Porque então quer dizer que você tem a capacidade de ver sem a luz. Enfim, isso é só mais um ponto aí que a gente pode tá entendendo essa questão do olho, que a luz... Porque a luz também, aqui eu acho que eu vou conseguir explicar melhor o que eu estou querendo dizer. Vamos pegar esse exemplo do vinil. Olha que interessante. A gente com a tecnologia vai achando que, nossa, olha que beleza, o que dá para fazer e tal. Então foi inventado um sistema chamado... o MP3, né, que é um formato de áudio, que qual que é a diferença básica do Wave? O microfone ele capta uma série de... uma faixa grande de hertz. Só que o ser humano tem uma capacidade de ouvir de 20 a 20 mil. E aí, todas aquelas vibrações que estão fora disso, o formato MP3 desconsidera para reduzir o tamanho do arquivo. Então, sons muito graves que o ser humano não tem a capacidade de ouvir, os sons muito agudos, são desconsiderados daquele arquivo e aquele arquivo fica mais leve, né? Fica com um tamanho menor. Então, fantástico, que beleza. E aí começou-se a perceber que a qualidade era um pouco diferente. Tanto que, eu acho que eles já ouviram falar que tem ainda a moda do vinil, né? DJs que tocam discos de vinil, pessoas que colecionam, que tem picapes novas, né? E tem toda aí uma cultura, tem todo um mercado isso, e não é à toa. Por quê? Porque esse sistema analógico, isso também pode ser feito em digital, tá? É só captar todos esses dados, mas nesse sistema aí do vinil, por exemplo, você consegue captar vibrações que o ser humano não ouve. E aí você fala, bom, mas qual que é a vantagem de pôr uma vibração que o ser humano não ouve, né? A caixa de som produzir isso. Aí começaram a se estudar e chegaram à conclusão, por exemplo, que os ossos, eles vibram com uma determinada frequência, consegue ter essa ressonância, e foi concluído isso, entendeu? Então, quer dizer, você não enxerga aquilo, mas você reage de alguma forma àquilo. Então, é isso que eu quero dizer. Então, de repente, a gente tem uma visão da luz muito prática, né? Luz é aquilo que você enxerga. Aí eu ponho esse slide para você. O girassol, ele não tem olho, mas ele tem percepção de luz. Então, essas coisas a gente não adianta querer simplificar, essas coisas são complexas, e a gente tem que entender a complexidade delas para poder, pelo menos, seguir algum caminho, fazer escolhas. E eu acho que a luz é fantástica por isso, porque ela tem essa riqueza, né? Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho agora de arquitetura, iluminação natural na arquitetura. Então, eu acho que a gente tem que fazer uma linha do tempo e citar algumas frases que eu sou um fã, que eu sempre fui colecionando isso ao longo de muitos anos, eu fui pegando essas frases, eu gostaria de ler para vocês. Então, Vitrúvio, o que ele falou? Precisamos atentar para que todos os edifícios sejam bem iluminados. Aqui, o Michael Bachandal, a pronúncia não deu para enganar, né? Mas a frase é fantástica. As sombras são buracos na luz. E a foto é sem comentários, né? Aqui, Luiz Kahn. A arquitetura é um ponto onde o silêncio e a luz se encontram.
o silêncio com o desejo de ser e a luz, fonte de todas as presenças. E a obra fantástica, né, que você tem essas aberturas. Olha que bacana essa obra aqui atrás. Porque é muito difícil fazer o controle da luz natural, né? A luz natural você põe lá uma fachada de vidro, põe janelas, mas ela em excesso ela vai causar problema, né? Você vai criar você tem que pôr uma cortina, uma veneziana, um brise, enfim, você precisa ter um controle daquela luz para você ter um aproveitamento. Você não pode barrar totalmente, senão você não tem um aproveitamento, e você não pode deixar ela entrar 100% porque ela vai estar em excesso, ela varia ao longo do dia, enfim, tudo isso. Então, como com a própria arquitetura resolver? Olha aqui que interessante essas aberturas, e aí você dentro tem as janelas e aquilo já faz um filtro, né? Aqui, ó. Luiz canta bem. Um espaço nunca encontrará seu lugar na arquitetura sem a luz natural. E realmente, eu acho que a gente não pode pensar arquitetura sem luz, porque na verdade, você está desenhando a luz naquilo, né, que você está fazendo. Otávio Paz, qualquer arquiteto que faz um projeto arquitetônico, qualquer arquiteto faz um projeto arquitetônico, mas quando ele reverencia a luz, ele se torna uma obra. Le Corbusier, elementos arquiteturais são a luz e a sombra, a parede é o espaço. Olha que legal. Elementos arquiteturais são a luz e a sombra. Ponto. A parede é só o lugar ali onde você está. E essas ferramentas, você pensar em luz como uma ferramenta é fantástico. Eu acho que você vai vir ali, como ele falou, né? Não deixa de ser vir uma obra, né? Não é uma arquitetura, é uma obra. E eu acredito muito nisso. Bom, primeiro projeto aqui, com essas aberturas zenitais aqui, com esses vidros para dentro, muito legal, uma biblioteca, né, com esse átrio gigantesco iluminado. A obra já é fantástica. A vara alto. As condições biológicas para a vida humana são, entre outras, ar, luz e sol. E realmente, eu acho que não só a vida humana, eu acho que o planeta é importantíssimo, né? Vamos lá, Kauf, ele falou: com a ajuda da luz do sol, é possível trazer os espaços interiores à vida, e realmente a luz da vida. Uma das mais poderosas ferramentas, sem dúvida, também uma das mais difíceis de se usar. E é perfeito, porque a luz em excesso é prejudicial também. Falando um pouquinho que eu falei, da carga simbólica da luz e do que a luz representa. E tem uma história aqui que é interessante, que eu tinha visto. Primeiro, essa foto aí das janelas eu achei fantástica. E ele fala assim: janela deriva do latim, janua. Desculpa, eu não sei falar latim direito, mas se é janua, januá, janua, vem lá do latim, que faz referência ao deus Janus. E esse deus Janus era o seguinte: a divindade das portas de passagem. Foi um dos principais deuses romanos, considerado o deus dos deuses, e no hino dos Salmos era o primeiro a ser mencionado, o primeiro a receber a porção do sacrifício e tal. Então esse aí é o deus Janus, que está relacionado com janela, que tem essa relação com a luz. Agora, o que é interessante? Na arquitetura com pedra, você tem essa questão do vão, né, que tem que ser reduzido, porque aquilo não consegue fazer um vão muito grande, e aquilo fica cheio de coluna. E essas colunas criam um grafismo, né, que é tudo aquelas frases que ele falou, do desenho com a luz. Tá aqui. Podemos ver aqui nessa foto o ritmo que esses pilares, que é templo de Al-Karnak, lá no Egito. Olha o desenho que isso acaba criando, né? É um desenho com luz e sombra, né? Que a arquitetura permite fazer isso. Isso aqui é fantástico. São as pirâmides de Gizé, que elas têm essa inclinação. Deixa eu pegar aqui para poder mostrar. Tá vendo essa linha aqui no centro? Só que isso é praticamente imperceptível, uma inclinação mínima. Não está indicando aqui. Você só consegue ver elas com uma angulação muito específica da luz natural, que vai criar uma pequena sombra. Então vamos imaginar, ixi Maria, peraí, vamos voltar aqui.
que o sol está vindo daqui e aí aqui vai incidir luz e aqui vai ficar sombra, mas aquilo precisa ter um posicionamento muito preciso do sol. A gente sabe que os egípcios eram mestres em fazer aqueles aberturas na pirâmide para a luz incidir lá dentro, a luz natural incidir lá dentro numa determinada data muito específica que já foi, que está indicada lá, enfim, eu acho que eles foram os professores de iluminação natural, né? A precisão que se pode ter, saber trabalhar com tudo isso, mas temos coisas bacanas aqui para mostrar. E olha esse, que vem um convento, ó, convento de Saint-Marie de... Meu Deus do céu, Torrealt, desculpem meu francês aí, Torrealt, em Lyon, na França, do Le Corbusier. O que ele fez? Ele fez essas aberturas zenitais com vidro colorido, e é fantástico, porque você cria a luz colorida, porque aí que tá, você tem que pegar a luz natural e moldar ela de alguma forma, criar filtros, criar controle, sistemas de controle para você aproveitar. A ideia é aproveitar a luz natural, mas tendo mecanismos de controle inteligentes, integrados na arquitetura, porque a cortina, qual é o problema da cortina? A cortina está do lado de dentro da residência. Bom, a gente já sabe isso, né? Não é bem uma aula de iluminação, mas é só uma observação. O que acontece? A luz absorve ali naquele tecido, numa veneziana não, numa persiana, numa cortina que está do lado de dentro, a luz vai ser absorvida ali e aquilo vai ser transformado em calor e vai esquentar o ambiente. Então, é interessante você fazer esse controle do lado de fora, para esquentar do lado de fora, né, com brise, com alguma solução assim. Mas olha aqui que interessante, né? Vou te falar um pouquinho da atmosfera que a luz cria. Olha esse Museu Britânico em Londres, verão e inverno, porque você tem essa diferença de temperatura de cor, de intensidade, é um conjunto de coisas que cria para mim aquele espírito do ambiente. E fica nítido, né? A diferença da luz. É o mesmo lugar, é a mesma luz natural e são espíritos completamente diferentes. Então a gente tem que entender essas nuances da luz, essa complexidade toda da luz, né? Olha que fantástico esse Museum of Wood lá no Japão, Hyogo do Mikatagu, né? Então ele tem essa grande abertura central, né, de luz natural. Então a obra ela foi pensada, né? Ela tem como partido a luz natural. É muito interessante esses projetos que realmente se relacionam, se apropriam, se aproveitam, se fundem com a luz natural. Tem coisas fantásticas, como também tem coisas não tão fantásticas. Por quê? Vamos ver o que Frank Lloyd Wright está falando aqui em 1950, não que ele falou isso nessa data, né? Ele é dessa data. A casa de alguém que morre na cidade poderá ter muito vidro, mas não tanto que segue seu morador. E a gente tem essa arquitetura moderna, essa arquitetura contemporânea, e empresas de vidro fazendo publicidades, mostrando maravilhas do vidro, e vamos vender vidro, e vidro vende, tem um valor agregado em cima do vidro, as fachadas de vidro. A gente sabe que a gente está num país tropical, isso num país de clima temperado tem sentido, tem... A arquitetura não é escultura, a arquitetura tem função, a arquitetura tem que se considerar a cidade, tem que considerar o reflexo do que um vidro espelhado pode causar na cidade, tem que se considerar a carga térmica, né, o aproveitamento, porque aqui, isso num país tropical é uma estufa, a gente perde total o conforto ambiental. Para se ter conforto ambiental tem que se gastar energia para se refrigerar e está se importando uma estética aí das fachadas de vidro. Mas não é nem entrando nesse ponto, estamos falando de luz. Isso a gente vê bastante, né? Aqui, ó, prédios assim, prédios com uma quantidade exagerada de vidro, no meu ponto de vista, tá? E de luz também. Então, olha só o que Tadao Ando está falando aqui. A luz exagerada do movimento moderno tem resultado na morte do espaço, a mesma morte que pode causar a escuridão absoluta. E realmente, a luz também pode cegar. Você pode cegar com luz, né? E
E realmente existe o exagero, tem que ter um limite. Se você pegar a questão da poluição luminosa, que é um vídeo especial que eu estou estudando bastante, pegando bastante material para ver, e aí eu vou explorar no vídeo todas essas coisas, não, você vai ver que se relaciona com aves migratórias, com observações das estrelas, todo esse estudo da astronomia está sendo brutalmente prejudicada pela iluminação exagerada, sem conceito, sem critério. A poluição luminosa causa problemas também para as pessoas, de sono, de distúrbios, enfim, uma série de coisas. Ela traz muitos benefícios, mas ela tem que ser considerada em todos os aspectos, né? Mas vamos voltar para a iluminação natural. Depois esse vídeo de poluição luminosa vai ficar bem bacana. Esse outro slide tem uma solução interessante. No final dos anos 90, fabricantes Erco e Igusini desenvolveram esse, tipo de um Tensorflex, uma lona tensionada, esses Barrisol, enfim, tem várias marcas comerciais, e dentro tem componentes de LED, tem alguns que são montados com fluorescente tubular, com diferentes temperaturas de cores, sistemas dimerizáveis que vão fazendo a lenta mudança durante o dia, acompanhando a iluminação externa natural. Você traz a iluminação artificial lá dentro, imitando a natural externa, para você trazer essa vida para um ambiente fechado, né, no caso de um shopping. É legal, são propostas interessantes e, enfim, eu acho que vale a gente ter essa foto aí. Aqui é um negócio no Japão fantástico, fantástico. Eu aprendi isso quando eu estudei um pouquinho de fibra ótica, que é, imagine uma parabólica gigantesca. Aqui, ó, a gente tem um grande espelho, né, côncavo, que converge a luz natural para um feixe de fibra ótica. Essas fibras são distribuídas, né, ao longo do edifício, e você pode ter luminárias em banheiros, em alcovas, enfim, áreas que não teriam iluminação natural. Você pode ter uma luminária que produz luz, e essa luz vem da iluminação natural que foi captada em cima do edifício e tal. Isso aqui é no Japão, são projetos experimentais, mas eu acho que são caminhos muito inteligentes, muito legais. E aqui é no Brasil, então você vê aqui no Japão alta tecnologia e tal, e de repente no Brasil o cara aqui na cadeira macarrão, todo um esquema adaptado com a garrafa de Coca-Cola espetada na telha, mas genial também. Acho que o brasileiro tem essa criatividade nata, e é fantástico também você ver aqui que isso consegue aumentar a área, né? E você consegue ter uma distribuição da luz natural. Vamos dar o crédito mecânico, ó, a ideia do mecânico de Uberaba, Alfredo Mosser, que conduz a luz para dentro do interior. Então, são formas de aproveitar a luz natural não tão óbvias, né, quanto uma janela. E tem muita coisa legal. Olha isso aqui, que é um vidro, que ele é fotovoltaico, então ele consegue fazer um controle da luz natural. Ele vai escurecendo, ó lá, tá vendo aqui, ó, vai clareando ou escurecendo, aí você consegue consegue filtrar, porque a luz natural ela é dinâmica, então tem horas que ela vai estar baixa, tem horas que ela vai estar muito alta. Então eu acho que soluções assim, lógico que são ainda coisas que existem, mas não existem no mercado, né? Mas eu acho que vale a gente tá colocando aqui no vídeo. Bem, esse foi o vídeo de iluminação natural. Acompanhe aí o curso, estão preparando umas 60 aulas, vão ser muito legais. Se inscreve aqui, deixa eu pensar onde que eu estou. Aqui, ó, nessa lâmpadazinha, se inscreve aqui no canal do YouTube, aí você vai receber os vídeos novos, né? Vai chegar um e-mail avisando os vídeos novos da semana. E é isso aí, muito obrigado, tchau, tchau.